Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 9 de novembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Reformar um cômodo, construir um banheiro. Governo lança cartão reforma para famílias de baixa renda. Ministro Bruno Araújo. O cidadão vai poder escolher que tipo de serviço gostaria que fosse feito na sua residência que precisa de uma melhoria. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Fiscalização do Minha Casa Minha Vida. A gente vai tirar dúvidas dos ouvintes que querem saber como funciona. Pela segunda vez em menos de um mês, a Petrobras reduz o preço do diesel e da gasolina e combustível mais barato deve chegar ao consumidor. Presidente Michel Temer comenta a vitória de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos e diz que relação entre os países não muda. A relação institucional do Brasil com os Estados Unidos continua a mesma. Hoje na apresentação, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. A gente abre a Voz do Brasil de hoje dando todos os detalhes sobre o cartão reforma lançado hoje pelo governo. Agora há pouco nós recebemos o ministro das Cidades, Bruno Araújo, aqui no nosso estúdio. Ele explicou direitinho como o programa vai funcionar. Vamos ouvir. Agora, famílias de baixa renda vão receber, em média, até R$5.000 para reformar sua casa, fazer um banheiro novo, terminar algum cômodo. E quem está aqui no estúdio com a gente é o ministro das Cidades, Bruno Araújo, e vai falar sobre essa novidade, o cartão reforma. Boa noite, ministro. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. Um prazer enorme estar aqui com vocês na Voz do Brasil. Ministro, como vai funcionar isso? O cidadão recebe o dinheiro e como ele vai poder usar esse cartão? Gláucia, o cidadão vai poder escolher que tipo de serviço gostaria que fosse feito na sua residência que precisa de uma melhoria. Aquele serviço, técnicos da Prefeitura e do Estado vão especificar qual o valor daquele serviço e ele receberá do governo federal, pela Caixa Econômica Federal, pelo correio, um cartão que terá aquele valor que ele irá procurar qualquer loja de material de construção para adquirir o material para essa obra. Esse cidadão paga alguma coisa de volta? Não é um empréstimo não, né, ministro? Não é empréstimo, Ayrton. As pessoas vão receber o valor previsto para aquela obra. A contrapartida dela, o que ela vai dar em troca é a mão de obra dela, a mão de obra da comunidade, a mão de obra de alguém da família que saiba fazer aquele tipo de serviço, contando com assistência técnica da Prefeitura e do Estado. Então, o governo federal entra com os recursos através do cartão reforma, o cidadão de forma livre escolhe onde quer comprar, ajuda a gerar emprego com o dinheiro que circula na comunidade e ele, com a comunidade ou com a organização da família, executa a obra com a sua mão de obra própria. Mas, ministro, como chegar a essas pessoas? Como é que essas famílias vão ser selecionadas? Os estados e municípios que vão receber o cartão reforma vão contratar uma assistência técnica de engenheiros e profissionais da área, como arquitetos, que vão escolher uma área da cidade ou áreas da cidade que vão ser beneficiadas. Eles fazem visitas técnicas, identificam essas famílias com renda até R$ 1.800 de renda familiar, escolhem cada dono de sua residência, cada dona de sua residência, localiza e identifica que tipo de serviço precisa que seja feito na sua casa, um banheiro, uma fossa sanitária, uma ampliação, e a assistência técnica informa ao governo federal qual o valor daquela obra prevista para que possa ser enviada pelo cartão reforma. Ministro, o senhor falou também de regularização. A casa não precisa estar regularizada para ele receber o dinheiro? Isso é muito importante, Ayrton, porque todos que tiverem residência regularizada ou que seja possível de regularização serão e poderão ser atendidos pelo programa. Ele não precisa ter o título de propriedade. Apenas não poderá ser atendido locais que estejam em área de risco. Esse sim é algo que a lei não permite. Mas estando fora de área de risco,
todas essas residências poderão ser atendidas pelo cartão reforma. Ministro, e por falar em regularização, o senhor também falou numa medida provisória para regularizar esses lotes pelo país. Dá para adiantar alguma coisa? A ideia é que nos próximos meses o presidente da República possa assinar uma medida provisória em que haja uma mudança completa na legislação da regularização fundiária. O que é regularização fundiária? A possibilidade de poder entregar a escritura daqueles brasileiros que têm o seu imóvel e ainda não têm a documentação da propriedade. Nós estamos mudando a legislação para que fique tudo mais simples, mais barato, mais desburocratizado e para que estados e municípios possam fazer com velocidade e entregar o título de propriedade das residências dos brasileiros que têm o seu imóvel. Ministro, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Minha Casa Minha Vida. Como é que anda o programa? A entrega de casas continua? O programa vai de vento em popa. Nós estamos construindo nesse momento no Brasil mais de 550 mil unidades habitacionais. E a boa notícia é que o governo brasileiro não deve R$1 aos construtores. O programa segue firme, seguro, gerando emprego e o sonho da casa própria. E agora, no mês de novembro, o presidente Temer acompanhou conosco a assinatura do primeiro contrato do Minha Casa Minha Vida da faixa 1,5. Até dezembro serão 40 mil unidades da faixa 1,5. E a boa notícia é que no orçamento de 2017 nós temos os recursos para contratar até mais 600 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Ministro Bruno Araújo, obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite para o senhor. É um prazer enorme estarmos aqui sempre e ajudando a tirar todas as dúvidas que os brasileiros têm em relação aos nossos programas de habitação. E além de ajudar famílias de baixa renda a melhorar sua casa, o Cartão Reforma promete aquecer a indústria da construção civil e gerar empregos. A ideia é apoiar a retomada do crescimento da economia. Nós acompanhamos o lançamento do Cartão Reforma nessa tarde e o evento contou com a presença de empresários do setor de construção e do presidente Michel Temer. O Brasil tem cerca de 7 milhões e 800 mil moradias que precisam ser reformadas. Desse total, mais de 3 milhões e meio pertencem a famílias com renda de até R$ 1.800. E é para melhorar as condições de vida dessa população e, ao mesmo tempo, movimentar o setor da construção civil e criar empregos que o governo federal lançou o programa Cartão Reforma. O presidente Michel Temer disse que a iniciativa é uma demonstração que o governo está atento às necessidades dos mais pobres. O que estamos fazendo aqui é prestigiar aqueles mais carentes. Nós sabemos que a sociedade brasileira é economicamente multifacetada. Tem gente rica, gente média, gente pobre e gente paupérrima. Então nós não podemos ignorar esta realidade. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, Walter Cover, destacou a importância do programa para o setor. O Cartão Reforma, portanto, irá atender cada ano mais um segmento muito relevante da economia, além de ter um forte componente social por ser dirigido a famílias de baixa renda. O Cartão Reforma foi baseado em experiências locais, como o Cheque Mais Moradia, de Goiás. O programa goiano beneficiou mais de 88 mil famílias. Uma delas foi a da dona de casa Heloísa de Marilac Meirelles, de 57 anos. Ela recebeu R$3 mil do governo de Goiás, dinheiro que ajudou a colocar piso novo na casa, fazer calçadas e reformar a cozinha. É muito importante a gente ter a casa própria, a gente ter um lugar digno, que as pessoas chegam e acham bonito. Ainda faltam umas coisinhas, mas devagar a gente chega lá, né? O início do programa está previsto para 2017 com um orçamento inicial de R$500 milhões. Reportagem, Ney Pereira. O governo brasileiro comentou hoje o resultado das eleições nos Estados Unidos, que elegeram Donald Trump como o novo presidente do país. O presidente Michel Temer felicitou Trump pela vitória e disse que a relação entre Brasil e Estados Unidos não vai mudar. O presidente Michel Temer enviou um telegrama ao presidente eleito dos Estados Unidos. No texto, ele felicita Trump pela eleição e diz que Brasil e Estados Unidos são duas grandes democracias que compartilham valores e fortes relações. Em entrevista a uma emissora de rádio, o presidente Michel Temer afirmou que a relação entre os dois países não muda. Então eu tenho absoluta convicção de que a relação institucional do Brasil com os Estados Unidos continua a mesma. Não haverá modificação nenhuma. O ministro das Relações
Relações Exteriores, José Serra, falou com a imprensa esta tarde. Ele disse que Brasil e Estados Unidos são duas grandes democracias que se respeitam. Disse ainda que o embaixador brasileiro em Washington, Sérgio Amaral, deve identificar e abrir canais de interlocução com a equipe do presidente eleito dos Estados Unidos e que deve prevalecer a determinação de reforçar as relações entre os dois países. Agora, tendo o resultado da eleição num sistema democrático, nós vamos olhar os interesses do nosso país e fazer votos para que ele se saia bem e abra posições positivas em relação ao mundo, à América Latina e ao Brasil. O Ministério das Relações Exteriores ainda publicou uma nota em que saúda os Estados Unidos pela realização das eleições presidenciais. Reportagem Carolina Becker. E em entrevista a uma emissora de rádio, o presidente Temer também falou sobre a reforma da Previdência, que vai ser enviada ainda este ano para o Congresso. Michel Temer voltou a defender a necessidade de reformular o sistema para garantir as aposentadorias no futuro. A Previdência quase quebrou o estado do Rio de Janeiro. O que vai acontecer no Brasil daqui a uns anos é exatamente isso. Este ano nós temos um déficit da Previdência de 150 bilhões de reais. Nenhum país aguenta isso. No ano que vem serão 180 bilhões. Então, se você não fizer alguma coisa para arrumar a casa, né, não há como consertar as coisas. 19h11, horário brasileiro de verão. Fiscalização do Minha Casa Minha Vida. Essa é a dúvida de vários ouvintes que mandaram perguntas pra gente. Nós vamos explicar tudo direitinho daqui a pouco. Saiu o gabarito com a correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os resultados já podem ser conferidos na internet no endereço inep.gov.br. As notas de cada aluno vão ser divulgadas no dia 19 de janeiro, quando todos os participantes, inclusive aqueles que tiveram as provas adiadas para dezembro, também vão saber o resultado. O Enem é porta de entrada para cursos de graduação em universidades federais, além de também ser critério de seleção para o ProUni e o financiamento estudantil. O sucesso das parcerias de investimento na gestão de aeroportos do país motivou novas concessões para o ano que vem, para os terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. O anúncio foi feito durante a Conferência Anual dos Aeroportos da América Latina e Caribe, que acontece esta semana em Brasília para discutir o futuro e as formas de gestão dos aeroportos. Os editais de concessão dos 4 aeroportos vão ser publicados ainda este mês e os leilões devem ocorrer já no primeiro trimestre de 2017, como afirma o secretário de Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de Investimentos, Tarcísio Freitas. São 4 aeroportos importantes, com movimentação de passageiros expressiva e que já têm despertado o interesse de vários players nacionais e estrangeiros. Segundo Rogério Coimbra, secretário de Política Regulatória da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o governo federal tem buscado o apoio da iniciativa privada para a melhoria dos serviços prestados nos aeroportos. A gente tem a percepção de que o modelo de concessão ele atraiu uma quantidade de investimento muito grande, revolucionou a capacidade da infraestrutura aeroportuária do Brasil, tanto a capacidade, a gente vê uma expansão muito grande, quanto a percepção de qualidade pelo passageiro. O Aeroporto Internacional de Brasília é um exemplo de concessão bem-sucedida. Este ano, o aeroporto ficou em 9º lugar no ranking de satisfação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Os passageiros aprovam as melhorias. Eu acho que o aeroporto hoje oferece um conforto bem maior do que há uns 15, 20 anos atrás. As pessoas estão mais preocupadas com a qualidade do serviço, com a qualidade do atendimento. Então, isso já é positivo. De acordo com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, as concessões no setor de infraestrutura fazem parte da estratégia do governo para a recuperação da economia. O que a gente precisa é dialogar, atrair os investimentos necessários do setor privado, principalmente em infraestrutura, e fazer com que a economia real volte a crescer. Só em 2015, o setor aéreo brasileiro transportou cerca de 118 milhões de passageiros, um crescimento de 118% nos últimos 10 anos. Reportagem Gabriela Noronha.
Para uma empresa ser competitiva, ela precisa ter produtividade. Por isso, o governo federal criou um programa que ajuda a produzir com eficiência e sem desperdícios para oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis. O Brasil Mais Produtivo deve atender cerca de 3.000 empresas em todo o país até o final deste ano. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, participou do lançamento da etapa estadual nesta quarta-feira no Rio de Janeiro e comentou a importância do programa. É trazer as pequenas e médias empresas que às vezes não têm acesso à atualização de processos produtivos e dar para elas a um custo baixíssimo uma consultoria que faz com que haja aumento da produtividade dessas empresas. Nós temos experimentado um aumento médio de 50% nas empresas que já têm participado em outros estados e em alguns casos até 80%. Para isso, são oferecidas consultorias com foco na redução dos desperdícios que ocorrem durante o processo de produção das empresas, como explica o empresário do ramo de alimentos, Sérgio Duarte. É que você começa a trazer para a sua empresa a cultura da eficiência, a cultura da redução de desperdício. Então eu falo, isso é um programa que o empresário tem que abraçar. Para Eduardo Eugênio Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, além de incentivar a competitividade entre as empresas, o programa ajuda a levar produtos com mais qualidade para a população. Precisam focar na produção, qualificar as pessoas para entregar produtos a custos menores possíveis e em qualidade adequada para a sociedade. O programa do governo federal para aumentar a produtividade das empresas prevê investimentos de 50 milhões de reais. Reportagem Natália Mello. Pois aí o presidente Temer falou também sobre economia hoje. Durante evento de lançamento do cartão Reforma, Temer deu alguns exemplos para mostrar que já existem sinais de melhora no cenário econômico brasileiro. Quando nós falamos da Petrobras, por exemplo, que era uma empresa desajustada até pouco tempo e que hoje é ajustadíssima, até porque o seu valor nesses 4 meses aumentou em 145%, a Eletrobras aumentou em 245%, o Banco do Brasil, eu até nem sabia que havia valor de mercado para banco, mas tem. O Banco do Brasil, nesses 5 meses, cresceu 98% como valor de mercado. Então, nós temos tido coisas extraordinárias. O nosso risco Brasil, que era há 4, 5 meses atrás, de 501 pontos, naturalmente negativos, hoje é de 318 pontos. E caindo dessa maneira, quando chegarmos a 240 pontos, nós restabelecemos o grau de investimento do mercado brasileiro do Brasil. A inflação continua em ritmo de desaceleração. Em outubro, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial, variou 0,26%, o menor percentual para o mês desde 2000. Os dados do IBGE divulgados hoje também mostram que o resultado do mês foi influenciado pelos preços dos alimentos e bebidas que ficaram mais baratos. Destaque para o leite longa-vida, feijão carioca, cebola e ovos. Você na Voz do Brasil. E hoje tem participação de ouvintes aqui na Voz do Brasil sobre o Minha Casa Minha Vida. Um deles é o Reginaldo Coimbra, lá do Paraná. Vamos ouvir. Boa noite, Voz do Brasil. Me chamo Reginaldo, moro na cidade de Piraí do Sul, Paraná. E gostaria de saber como que pode ser feito para fiscalizar o plano da Minha Casa Minha Vida. Esta é a minha dúvida, que seja exatamente para as pessoas que precisam dessas casas. E olha só, o José Rogério Andrade, de Malhador, Sergipe, também quer saber sobre fiscalização do Minha Casa Minha Vida, só que sobre a construção das moradias. A repórter Alessandra Bastos é quem responde as duas dúvidas. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Gláucia, Ayrton. Boa noite, José Rogério Andrade, Reginaldo Tobias Coimbra. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Vamos primeiro responder ao José Rogério, lá de Sergipe. Quem cuida da fiscalização das construções, José, é a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, dependendo do seu contrato. Se tem alguma coisa errada na construção da sua casa, Rogério, o primeiro passo é denunciar, para que o banco saiba que existe o problema. No Banco do Brasil, você deve ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, no 0800 729 0722.
Na Caixa Econômica, existe um canal específico para atendimento aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Anota aí, o telefone é 0800 721 6268. Na Caixa, a partir das queixas, os responsáveis pela construção do imóvel têm até 5 dias para sanar o defeito alegado pelo comprador. Caso contrário, é incluído no cadastro negativo de construtoras. Se não resolver a questão, a empresa fica impedida de contratar com a Caixa até que solucione o problema. Então, se tiver erro ou irregularidade na construção da sua casa, José Rogério, liga sem medo, denuncia mesmo e pede ajuda. Agora, respondendo a pergunta do Reginaldo, lá do Paraná, em relação à fiscalização de quem tem ou não direito a receber uma casa, o governo está revendo a fiscalização de quem é cadastrado em todos os programas sociais. Ontem, o presidente Michel Temer anunciou que mais de 1 milhão de cartões do Bolsa Família foram cancelados ou bloqueados. São justamente pessoas que, em princípio, não teriam direito a receber o benefício e estariam recebendo. O mesmo o governo fez com o Seguro Defeso, para cortar o benefício de pescadores que não necessitam. E assim ocorre também com o programa Minha Casa Minha Vida. Aos poucos, o governo está avaliando os contratos e estuda ações integradas de segurança com estados e prefeituras para evitar fraudes. O objetivo é inibir e punir condutas ilícitas, sendo mais justo com quem de fato precisa da moradia por meio das facilidades do programa. Obrigada pela participação de vocês aqui na Voz. Continuem escrevendo pra gente. Segue com vocês aí do estúdio. Obrigada, Alessandra Bastos, repórter da Voz do Brasil. E nós aproveitamos a visita do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que também reforçou o recado aos nossos ouvintes. É importante dizer que a Caixa Econômica ela é contratada por nós para acompanhar a execução e fiscalização da obra. Mas aqueles, por exemplo, que identificarem que a obra está com problema, podem procurar a ouvidoria da Caixa Econômica Federal, e não é só a obra em execução ou a obra pronta. É também importante lembrar que aqueles brasileiros que foram beneficiados com uma unidade habitacional, com a sua casa, não podem nem vendê-las, nem alugá-las, porque existem muitos outros brasileiros à espera de um sonho da casa própria. É importante que quem recebeu a residência seja correto em sustentar o que foi comprometido entre o Estado brasileiro e o beneficiado. E é importante nós diminuirmos a inadimplência. Ainda é muita gente que não está em dia com suas prestações, são valores relativamente baixos, prestações de 50, 60, 80 reais, e são importantes para ajudar a sustentação do programa e ser solidário com outros brasileiros que precisam e querem e vão ter ajuda nossa para realizar o sonho da casa própria. E você também pode participar da Voz do Brasil. Você conta a sua dúvida e a gente busca uma resposta. Isso é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 99862 7345. Eu vou repetir. 61 99862 7345. A produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe. Pela segunda vez em menos de um mês, a Petrobras reduz o preço do diesel e da gasolina em suas refinarias. Isso significa que a gasolina poderá custar menos 5 centavos por litro nas bombas, se a nova redução for repassada ao consumidor. Já o diesel poderá custar menos de 20 centavos por litro. As reduções, segundo a Petrobras, são consequência da nova política de preços adotadas pela empresa. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, o relatório consolidado das fiscalizações em obras públicas efetuadas no período. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega a extradição de argentino acusado de cometer crimes contra a humanidade. Candidato com idade acima do limite garante vaga em concurso de formação de bombeiro. Justiça do Trabalho confirma demissão de gestante por justa causa. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. Plenário do Supremo Tribunal Federal nega extradição do argentino Salvador Siciliano. Os ministros contrários à extradição lembraram que os crimes cometidos pelo argentino já estariam prescritos, ou seja, o prazo para julgamento foi ultrapassado. Ricardo Viula. Salvador Siciliano é acusado de cometer crimes contra a humanidade nos anos 70. Ele fazia parte de uma organização que sequestrava e assassinava militantes de grupos de esquerda que eram contra o regime militar argentino da época. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, defendeu a extradição, entendendo que crimes contra a humanidade não prescrevem. Mas o ministro Celso de Mello lembrou que só uma lei aprovada pelo Congresso pode definir quais são os crimes imprescritíveis no Brasil. Somente a lei interna, portanto, pode qualificar-se constitucionalmente como a única fonte formal direta legitimadora da regulação normativa concernente à prescritibilidade ou à imprescritibilidade da pretensão estatal de punir. Por 6 votos a 5, os ministros afirmaram que, neste caso, uma extradição só pode ser autorizada pela Justiça brasileira se os crimes sob investigação não forem considerados prescritos, conforme as leis do Brasil e da Argentina. Candidato com idade acima do limite garante vaga em curso de formação do bombeiro no Distrito Federal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. O rapaz foi aprovado com 28 anos, idade máxima exigida no edital. Convocado depois para fazer a matrícula no curso de formação de bombeiros, foi eliminado por já ter 30 anos. No STJ, o relator ministro Herman Benjamin observou que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o STJ admite que o candidato com idade compatível com o edital à época da inscrição no concurso pode participar de todas as fases, ainda que ultrapasse a faixa etária prevista ao longo do processo seletivo. Segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho confirma demissão de gestante por justa causa. Os ministros entenderam que ela agiu com negligência nas atividades e causou prejuízos à empresa. Priscila Peixoto. Na Justiça do Trabalho ficou comprovado que a empregada não atuou com cuidado na realização de uma tarefa que lhe competia de maneira exclusiva. No TST, a relatora do caso na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, considerou que a empregada agiu com negligência e confirmou a decisão. Com isso, a profissional não tem direito à estabilidade de gestante e tampouco deve ser readmitida. Google é condenado a indenizar internauta por não excluir links que direcionavam a uma mensagem falsa. A decisão é da Justiça de Minas Gerais, que fixou o valor em R$50 mil. Carlos Ribeiro. Segundo a mulher, a mensagem foi inserida em site de relacionamento gay por uma pessoa que queria atingir a reputação dela. A Justiça já havia determinado ao Google que retirasse os links, mas a empresa alegou que é impossível a fiscalização e controle dos conteúdos. O juiz entendeu que o Google tem responsabilidade no caso por não garantir segurança necessária aos usuários, permitindo a veiculação de conteúdo vexatório e ofensivo. Justiça de Santa Catarina condena a empresa de telefonia por erro em comunicação com cliente. Atendentes confirmaram que uma nova instalação da linha telefônica seria realizada, mas a empresa, na verdade, não poderia fazer o serviço. Fred Guimarães. O consumidor pediu a transferência da linha de uma cidade para outra. Os atendentes confirmaram que a instalação seria realizada, mas se passaram 2 semanas e nada foi feito. Segundo o cliente, a situação causou transtornos a ele, pois precisava do telefone para trabalhar. A empresa alegou que os municípios têm prefixos diferentes, por isso o serviço não poderia ser feito. Para o julgador, a empresa de telefonia foi ineficiente ao não prestar informações corretas ao consumidor. Em Mato Grosso, a empresa é condenada a indenizar cliente em R$12 mil por má prestação de serviço. O cliente alinhou o carro e viajou. No meio do caminho, a roda se soltou, danificando o veículo e quase provocando um acidente grave.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Aprovada em comissão, segue para análise do plenário PEC que limita gastos públicos. Senado inicia ainda hoje votação da proposta de reforma política. Também na pauta desta noite, MP que transfere para instituições de ensino parte dos custos dos contratos do FIES. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Os senadores rejeitaram as emendas à PEC, incluindo as sugestões para a realização de um referendo popular. A proposta segue agora para análise do plenário, como informa o repórter Roberto Fragoso. O relator da PEC do limite de gastos, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, recomendou a aprovação da proposta como ela veio da Câmara dos Deputados e a rejeição das 59 emendas. A oposição sugeriu condicionar os efeitos da PEC à aprovação em um referendo popular, excluir as despesas com saúde, educação, previdência e reajuste do salário mínimo das limitações e um prazo menor para o congelamento de gastos, de 5 anos prorrogáveis por mais 5. Os senadores também propuseram um teto para o pagamento de juros da dívida pública e a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos de grandes empresas. Eunício Oliveira argumentou que recursos de áreas como saúde e educação serão preservados e que excluir outras despesas dos limites acabaria com a eficácia do controle de gastos para recuperar a economia. Outras propostas, de acordo com ele, devem ser tratadas à parte. A autora da sugestão para um referendo, senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, insistiu que a população deveria ser ouvida diretamente. Nós estamos fazendo uma mudança sem precedentes na nossa Constituição e não queremos ouvir o povo. Qual é o medo de colocar essa proposta a um referendo? Eu gostaria que tivessem a coragem, já que tem a serenidade de falar que não tem alteração em saúde e em educação, submetam ao povo. Expliquem ao povo que não tem. Expliquem ao povo que vocês vão tirar direitos para pagar juros. Tenham coragem e decência de colocar essa proposta nas urnas, porque se colocar nas urnas não passa. Eunício Oliveira respondeu que o equilíbrio das contas públicas é urgente e que a população precisa de uma resposta rápida do Congresso Nacional. A intenção do plebiscito não é ouvir a população, porque nós somos representantes dos estados, mas a Câmara dos Deputados, por sua grande maioria, que é representante do povo brasileiro, já se manifestou favoravelmente a essa matéria. Portanto, o Brasil não aguenta esperar. 12 milhões de brasileiros que estão nas ruas, desempregados, não aguentam mais esperar. O Brasil não tem condições de esperar o tal plebiscito. Comissões. E segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que permite às empresas deduzir do imposto de renda parte dos investimentos feitos na educação dos funcionários, com cursos profissionalizantes, técnicos, ensino médio e também superior. O projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, também permite a dedução no caso de construção e instalação de centros de formação profissional. Repórter George Cardim. A relatora, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, argumenta que o Estado brasileiro não é capaz de assegurar o direito à educação que está previsto na Constituição. Ela acredita que a proposta pode melhorar a capacitação profissional, a produtividade das empresas e a renda do trabalhador. Essa é a melhor oportunidade de combinar os interesses do empresariado e os interesses do empregado. Um em busca de pessoal qualificado e o outro em busca de qualificação. Ela permite a transferência de parte da responsabilidade educacional para parcerias entre empresários, trabalhadores e instituições privadas de ensino. Esse tema ganha relevância se visualizarmos a dificuldade de oferta no mercado de trabalho de profissionais competentes para ocupar as vagas oferecidas pelas novas tecnologias. Há empregos que não são preenchidos, dada a inexistência de trabalhadores capacitados. A proposta estabelece que o investimento em educação não deve ser usado para complementar o salário dos trabalhadores, nem incidir sobre os encargos trabalhistas e previdenciários pagos pela empresa.
O republicano Donald Trump venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos. A vitória, inesperada para muitos, repercutiu no Senado, onde o presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que a administração do republicano não vai gerar impactos negativos para o Brasil. Sobretudo porque a América Latina e o Brasil especialmente não foram sequer tema da campanha presidencial. E na visão do senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB paulista e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ainda é cedo para fazer qualquer avaliação de consequência da escolha de Donald Trump para a presidência norte-americana. Há muitas formas de trazer os empregos para os Estados Unidos. Uma forma é o isolacionismo, que seria ruim para as relações econômicas com o Brasil. Mas você pode criar empregos também estimulando o comércio internacional, o que pode ser bom para o Brasil. Mas nós temos que esperar um pouco, ver a poeira sentar e ver quem é o verdadeiro Trump, presidente dos Estados Unidos. Após criticar a pretensão de aumento salarial defendida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, sugeriu uma redução nos salários pagos no Legislativo, Judiciário e Executivo, como forma de ajudar no ajuste das contas públicas. Ele disse que não é o momento de haver aumento no teto salarial. Ao contrário, a redução é que seria o correto, já que o país está numa situação trágica, afirmou, lembrando que esse quadro é decorrente dos erros cometidos pelo governo passado. Reduzir salário por 20 anos, 15 mil reais tá bom demais para senador, tá bom para deputado federal, tá bom para ministro de tribunal superior. Ora, se tem cidadão vivendo e convivendo com a sua família, ganhando 800 reais, 1.200 reais, alguns pagam aluguel. E o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, disse que o problema da seca no Nordeste, que atinge outras regiões do país e afeta o abastecimento de água em cerca de 1.000 municípios, é um exemplo da crise do Estado brasileiro. Isso diz respeito ao Estado brasileiro, um Estado que não se faz mais planejamento de nenhuma natureza, que vive da improvisação do hoje e não do amanhã. Não fazemos planejamento mais desse país. Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, defendeu mais investimentos no plantio da seringueira e no beneficiamento do látex para a produção da borracha natural aqui mesmo no Brasil, país que já foi o maior produtor mundial, mas que perdeu esse posto para o Sudeste Asiático. A cultura da seringa, ela consegue, dentro das pequenas propriedades, dar ao pequeno produtor a sustentabilidade dele ter todos os meses uma receita permanente para ele se manter. Então, no momento que nós estamos aí com praticamente a falência dos assentamentos brasileiros, se o governo federal desse um incentivo para que esses assentamentos rurais hoje pudessem se transformar em produção de seringa, com certeza nós teríamos aí uma estabilidade econômica para esses assentamentos, fazendo viabilidade para eles e mais ainda, estaríamos contribuindo com a nossa balança comercial. O plenário deve votar ainda hoje a reforma política e uma medida provisória que transfere o custo do contrato do financiamento estudantil para as faculdades privadas. O presidente do Senado anunciou a criação de uma comissão especial para acabar com o pagamento de salários acima do teto. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica. Boa noite, Tiago. O plenário está discutindo neste momento a proposta de reforma política que tem 2 pontos. O fim da coligação na eleição de deputados e vereadores para evitar a posse de quem não teve votos, o chamado efeito Tiririca, e a criação da cláusula de barreira a fim de reduzir o número de partidos políticos. A oposição tenta um acordo para mudar os percentuais de votos necessários para que uma sigla possa receber recursos do fundo partidário e ter direito a tempo de rádio e TV. Pela proposta da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, os 2% mínimos do eleitorado em 14 estados só entrariam em vigor a partir de 2026. Inicialmente, seria uma barreira de 1% em 2018 e de 1,5% em 2022. O projeto original determina 2% daqui a 2 anos. Vanessa Graziotin argumenta que essa regra reduziria de 35 para 13 a quantidade de partidos, excluindo dessa maneira o PPS, o PCdoB, o PSOL e o PROS. Um dos autores do projeto, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, afirmou, no entanto, que a reforma política prevê a federação de partidos,
que será uma coligação dos pequenos pelo prazo de 4 anos. Também na pauta, a medida provisória que transfere para as faculdades particulares os custos dos contratos do financiamento estudantil, o FIES. Elas deverão custear mensalmente os 2% dos encargos dos contratos junto aos bancos. Até então, o pagamento era de responsabilidade do governo federal. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, que esteve hoje aqui no Senado, a economia com a medida provisória será de até 400 milhões de reais. No início da sessão, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou a criação de uma comissão especial de senadores para fazer um levantamento dos supersalários nos 3 poderes e fazer com que todos os servidores públicos recebam um teto de R$ 33.700. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado. Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio Walter Dalbello. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara flexibiliza a transmissão da Voz do Brasil entre as 19 e 21 horas. Deputados aprovam mudanças nas regras de financiamento do ensino superior. Vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos repercute em plenário. Boa noite. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, classifica como um tsunami de insanidade a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Para ele, a escolha do republicano representa o que existe de mais retrógrado nos direitos civis. O deputado cita propostas de Trump como a construção de um muro para conter a imigração mexicana e a proibição da entrada de muçulmanos. A vitória do republicano Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos surpreendeu o delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. Para o deputado, um dos principais motivos para a vitória de Trump foi a garantia dada por ele ao cidadão americano de comprar e usar armas de fogo. Política. A Confederação Nacional dos Municípios realiza em Brasília o seminário Novos Gestores 2017-2020. Rodrigo Martins, do PSB, homenageia os prefeitos eleitos do Piauí que já estão em busca de informações e ajuda aos municípios. Futuros prefeitos e vereadores eleitos no último pleito se preparam para grandes desafios. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, lembra que eles terão dificuldades a partir de janeiro, uma vez que devem encontrar as prefeituras em situação financeira muito ruim. O deputado deseja sorte, em especial aos políticos que estão em Brasília, participando do seminário Novos Gestores. Prefeitos de várias cidades estão reunidos em Brasília em evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios. José Stedley, do PSB gaúcho, destaca a preocupação dos gestores com a situação econômica dos municípios. Valmir Assunção, da Bahia, registra a série de reuniões feitas pelo Partido dos Trabalhadores com o objetivo de analisar o processo eleitoral. Segundo ele, os encontros discutem a realização de um congresso para atualizar o mecanismo de controle interno e construir uma nova proposta para o desenvolvimento do país. O Ministério Público do Maranhão denunciou Rosiana Sarney por desfalcar em mais de R$400 milhões os cofres públicos do Estado. Hildo Rocha, do PMDB, argumenta que a ex-governadora não causou prejuízo ao erário. Segundo ele, o que está ocorrendo é uma articulação do governo atual contra Rosiana. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, agradece a votação recebida em Belém nas eleições municipais. O parlamentar atribui sua derrota ao uso da máquina pública pelo opositor. Ele ressalta que somente a CNBB, em seu Disque Denúncia, contabilizou quase 300 ocorrências de fraudes, 80% delas fazendo referência ao uso da máquina pública e à compra de votos. Segurança Pública. Dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2015 o Brasil registrou mais mortes violentas do que a Síria em guerra. Preocupado com o índice, Adelson Barreto, do PR de Sergipe, solicita que o governo federal elabore um plano de segurança pública nacional para auxiliar os estados a combater a criminalidade. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela que 5 pessoas são estupradas por hora no Brasil, sendo alta a taxa de subnotificação. Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, o medo que muitas mulheres têm de sair de casa é considerado normal devido a uma cultura machista e misógina no país.
A audiência pública sobre o novo Código de Processo Penal será realizada em São Paulo. De acordo com Keiko Ota, do PSB, este será o primeiro encontro estadual organizado pela comissão criada para debater o tema na Câmara. O evento tem o objetivo de discutir o atual sistema carcerário e formas de humanizar a execução da justiça. Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, lamenta a decisão da presidência da Câmara de não instalar uma CPI para apurar defeitos nas armas fornecidas à segurança do país. Segundo o deputado, vários policiais já foram baleados e até mortos por disparos acidentais. Para ele, a Câmara não pode se omitir sobre o caso. Avança na Câmara a proposta que limita a jornada de trabalho dos policiais e bombeiros militares. Defensor do projeto, capitão Augusto, do PR de São Paulo, ressalta que muitos policiais trabalham mais de 250 horas mensais em um serviço com alto grau de periculosidade e insalubridade. A questão da segurança pública é um problema generalizado, com a violência aumentando em várias capitais. A opinião é de Delei, do PTB Fluminense. Ele avalia que as soluções devem ser encontradas em conjunto pelo Legislativo, Executivo e Judiciário. Economia. Relator de projeto de lei que estabelece a portabilidade da conta de luz buscará consenso com a equipe do governo na busca de um sistema mais democrático e barato de consumo de energia. A proposta discutida hoje em seminário na Câmara permite ao consumidor escolher entre diferentes distribuidores de energia, como hoje já ocorre com as telefônicas. Ouça mais detalhes na reportagem. O deputado Fábio Garcia, do PSD do Mato Grosso, disse que vai negociar com a nova equipe do Ministério de Minas e Energia um texto consensual para o projeto de lei que trata da portabilidade da conta de luz. A declaração foi dada em seminário promovido na Câmara pela Frente Parlamentar em Defesa das Energias Renováveis e da Portabilidade da Conta de Luz. Fábio Garcia é relator do projeto na Comissão de Minas e Energia. Ele explica que se a proposta for aprovada, o consumidor vai poder escolher o fornecedor de quem compra energia. Hoje, o consumidor é obrigado a comprar sua energia elétrica da distribuidora de energia elétrica do seu estado. Né? Ele tem essa obrigação, ele não tem a opção de comprar energia elétrica de qualquer outro comercializador de energia elétrica no Brasil. O projeto busca, então, abrir este mercado, possibilitar, mais ou menos como se ocorre na telefonia, que a gente pode escolher entre as distintas operadoras, a gente possa escolher no setor de energia elétrica brasileiro entre os distintos operadores do setor. Porém, segundo o deputado, é necessário tempo de transição para abrir 100% o mercado de energia. O texto atual do projeto abre gradualmente o mercado até chegar a um sistema de abertura total em 2022. O relator também acrescentou que é preciso discutir como ficariam os subsídios ao setor. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Fábio Alves, observou que, diferentemente da telefonia, por exemplo, no mercado de energia, mesmo que o consumidor faça a opção pelo Mercado Livre, ele continuará conectado a uma determinada rede. Assim, a portabilidade na conta de luz não mudaria a qualidade do serviço, mas poderia levar a preços melhores. Mas, segundo ele, é preciso respeitar os contratos atuais. Para que ela seja implantada, tem que haver sustentabilidade do próprio setor elétrico. Por exemplo, as distribuidoras têm contratos que são firmados. Como é que ficam esses contratos na hora que o consumidor sai da distribuidora e vai para o Mercado Livre? Quem arcará com essa diferença? São coisas que têm que ser respondidas e que o governo está trabalhando para respondê-las. O presidente executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Reginaldo Medeiros, explicou que o Mercado Livre de Energia já é acessível a grandes empresas e indústrias desde 2003 e apontou que esses grandes consumidores tiveram redução nos custos de energia desde então. Mas, na visão dele, se depender das grandes distribuidoras de energia, não haverá mercado aberto para todos os consumidores no Brasil. Medeiros acrescentou que todos os países da União Europeia têm mercado de energia aberta desde 2007. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. A Petrobras anunciou uma nova redução dos preços da gasolina e do diesel nas refinarias. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, elogia a decisão da empresa e considera que essa é uma prova de que o país está sendo bem administrado. Saúde. O Novembro Azul é uma campanha de alerta para que os homens se conscientizem da importância de fazer exames preventivos para o câncer de próstata. Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, lembra que esse é o segundo tipo de doença mais comum entre os homens no Brasil, depois do câncer de pele.
A saúde pública de Mato Grosso passa por uma grave crise financeira. Tampinha, do PSD, lamenta a situação e afirma que estão fazendo atendimento dos pacientes dentro das ambulâncias. O congressista acredita que o problema não é a falta de recursos, mas sim a má gestão do governo estadual. Foi aprovada em comissão especial a proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento de IPTU os imóveis dos templos religiosos, inclusive os alugados. Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, destaca que esta é uma forma de o Estado reconhecer a relevância do trabalho de ressocialização e resgate da dignidade das pessoas. Homenagem. A Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil comemora 65 anos. Jefferson Campos, do PSD de São Paulo, lembra que a igreja foi fundada em 15 de novembro de 1961 e que atualmente conta com mais de 3 milhões de integrantes, segundo dados do IBGE. O bispo emérito de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Dom Redovino Rizardo, morreu no último domingo aos 77 anos, vítima de câncer. Ao lamentar a perda, Geraldo Rezende, do PMDB, exalta a batalha do religioso em defesa do amor, da fraternidade, do respeito aos povos e das minorias. Desenvolvimento regional. Janete Capiberibe, do PSB, denuncia que o governo do Amapá está promovendo o desaquecimento da economia, com demissões em massa, má prestação de serviços públicos e baixo investimento em segurança. O estado, segundo a parlamentar, lidera o desemprego no país. Somente em Macapá, a capital, o índice de criminalidade saltou de 10,9% para 17,4%. Vila Velha cedia até o dia 12 o primeiro Congresso Brasileiro de Pecuária Bovina, destaca Evair Vieira de Melo, do PV do Espírito Santo. O deputado afirma que a atividade cumpre papel importante na economia e nas questões sociais. Ele defende alinhar cada vez mais ciência e tecnologia para que se tenha um futuro sustentável na pecuária. Caetano, do PT da Bahia, critica a atual gestão do município de Camaçari e pede ajuda ao Ministério Público para que fiscalize os serviços básicos oferecidos pelo município. De acordo com ele, os salva-vidas estão em greve e a situação pode se agravar caso o impasse não seja resolvido até o verão, quando as praias ficam lotadas de banhistas. A Companhia Pernambucana de Saneamento abriu licitação para a segunda etapa da obra da adutora do Mochotó. Gonzaga Patriota, do PSB, informa que o empreendimento vai captar a água da transposição do Rio São Francisco e será integrada à adutora do Agreste para abastecer 7 municípios. O programa Vivo Parque do governo do Ceará busca promover ações que tornem esses locais mais dinâmicos e atrativos para a população. Ao elogiar a iniciativa, o Dorico Monteiro do PROS destaca que os parques do Cocó e o de Caucaia, em Fortaleza, já estão sendo beneficiados pelo projeto. O IBAMA assinou o despacho arquivando o projeto da barragem de Tijuco Alto, no interior de São Paulo. Nilton Tato, do PT, ressalta que a obra era um sonho das indústrias de minérios, mas que há 28 anos causava preocupação aos moradores do Vale do Ribeira, que poderiam perder suas casas em função da barragem. Votação. Os deputados aprovaram na noite de ontem a medida provisória que transfere para as faculdades particulares a obrigação de pagar aos bancos as taxas de administração do FIES, o financiamento estudantil. Esse valor, que equivale a 2% do que é repassado para a instituição de ensino, era até então pago pelos cofres públicos. A estimativa é que a mudança possa trazer economia de 400 milhões de reais por ano à União. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. A polêmica em torno da proposta era sobre as possíveis penalidades sobre os estudantes que não pagassem as prestações do financiamento. O texto previa que o estudante e o fiador poderiam ter os nomes incluídos na dívida ativa da União e no CADIM, Cadastro de Créditos Não Quitados do Serviço Público. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, criticou. Imagina um estudante tentando buscar uma formação por um problema financeiro da sua família, por um problema financeiro pessoal.
além de não poder estudar, ainda fica com o nome sujo na praça. Isso não é aceitável. Um acordo entre governistas e oposição retirou esse trecho e a proposta foi aprovada sem dificuldades. A medida precisa agora ser votada no Senado até sexta-feira para não perder a validade. Outra medida provisória que teve o texto principal aprovado no plenário autoriza as rádios a transmitirem a Voz do Brasil entre as 7 e as 9 horas da noite. Inicialmente, essa permissão valeria só durante as Olimpíadas e Paralimpíadas, mas parlamentares alteraram o texto para que fosse permanente. Para o deputado Sandro Alex, do PSD do Paraná, a flexibilização é um avanço, entre outros motivos, porque permitirá que os cidadãos ouçam notícias da sua cidade na hora em que estiverem no trânsito. Nós estamos hoje revigorando a Voz do Brasil, fortalecendo os veículos de comunicação e respeitando os ouvintes, que terão a oportunidade democrática de ouvir a Voz do Brasil em diferentes horários, estabelecidos e predestinados em algumas horas, que não vai interferir na sua audiência. Já os deputados contrários à flexibilização da Voz do Brasil argumentaram que o programa é tradicional e leva informações aos ouvintes diretamente da fonte. Eles acusaram as mudanças de só privilegiarem os interesses das emissoras privadas de rádio. A líder da minoria, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, foi uma das opositoras à proposta. É necessário que os parlamentares compreendam que, do ponto de vista político, do respeito à comunicação pública, do papel ao longo dos anos que essa Voz do Brasil teve para a política brasileira, para os três poderes, além do Tribunal de Contas, é uma coisa absolutamente incompreensível esse tiro no pé que o parlamento está dando ao votar essa matéria. Os partidos destacaram 8 pontos do texto sobre a flexibilização da Voz do Brasil para serem votados separadamente nesta quarta-feira. Depois de terminada esta votação, a medida provisória pode ir para a avaliação do Senado e precisa ser votada até dia 22 para não perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Educação. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, critica estudantes que tentaram fraudar o Enem pagando até R$180 mil para uma quadrilha especializada. Ele chama de falsa moralista a estudante flagrada pela Polícia Federal em irregularidades na prova e que nas redes sociais defendeu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Causou polêmica o método autorizado por um juiz da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal de cortar o fornecimento de água, luz e alimentos e de tentar privar o sono dos alunos que ocupavam o Centro de Ensino Ave Branca, em Taguatinga. Ao lembrar que manifestação faz parte da democracia, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, avalia que a decisão foi autoritária. Em debate na Câmara sobre a reforma do ensino médio, deputados dirigentes de universidades privadas e especialistas em educação divergiram sobre a flexibilização do conteúdo ensinado nas salas de aula. A proposta permite que, após a conclusão do núcleo comum obrigatório em no máximo 1.200 horas, as escolas ofereçam formação específica com ênfase ou em linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Acompanhe a reportagem. Na quarta audiência da comissão mista que analisa o tema, os defensores da flexibilização argumentaram que o currículo atual, com 13 disciplinas obrigatórias, engessa o ensino médio e desmotiva o aluno. Já para os críticos, a proposta não traz requisitos suficientes para assegurar o ensino básico e a qualidade da formação técnica. Para o reitor da Unicesumar, Wilson Silva, a agenda flexível aproxima a escola à realidade do aluno, aumentando sua motivação. Ao concluir o ensino médio hoje, somente 9,4% dos alunos têm proficiências em matemática e em língua portuguesa, 27%. Esse é um caos. Aí por isso o aluno entra no ensino superior e não dá conta. Metade dos que entram no ensino superior desistiu. Contrária à reforma por meio da MP, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o artigo do texto que autoriza profissionais com notório saber a dar aulas de conteúdos técnicos. Como é que um professor vai dar aula daquilo que ele não foi formado, daquilo que ele não fez uma graduação, não é um especialista? Isso diminui a qualidade. Nós temos aqui investir em licenciaturas, mesmo em áreas técnicas, onde junte o saber técnico com o saber pedagógico.
Segundo o presidente do colegiado, deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, o relatório deve ser votado até o fim desse mês. Para os críticos à reforma, ela não poderia ser feita sem antes se definir quais matérias irão compor a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, quais disciplinas serão obrigatórias e quais serão optativas. Já os defensores da reforma argumentam que é preciso aprovar a nova estrutura para depois construir os conteúdos com a participação da sociedade e dos Conselhos Nacional e Estaduais de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Últimas notícias. Os deputados estão reunidos agora para votar os destaques da medida provisória que permite a todas as emissoras de rádio transmitir a Voz do Brasil entre as 19 e as 21 horas do mesmo dia. Os destaques são trechos da proposta votados separadamente e que podem alterar parte ou toda a matéria em análise. Termina aqui o Jornal